Olá, aluno do nono ano. Nós vamos corrigir hoje a atividade da apostila de intervenção pedagógica, a atividade 3, e ela trata do gênero textual poema, que é aquele texto, né? Nesse caso, escrito em versos, podendo ou não ter a rima, organizado aí esses versos organizados em estrofes e as estrofes agrupadas, às vezes com muitos versos, às vezes com um verso só. Repare que é um texto mais emotivo, mais ligado à emoção, mais relacionado àquilo que compõe o mundo interior de um eu. Que eu é esse? A voz que fala no poema, que é o eu lírico, ou eu poético, ou voz poética. Então nós vamos ler esse texto, vamos ver esse texto, que eu suponho que todos tenham feito a leitura, que é de Fernando Pessoa, um autor português que reflete muito sobre a vida, o mundo interior das pessoas, que está muito bem representado aí por meio dessa imagem das máscaras, né? E nos faz pensar a respeito. Então, na questão 1, já no início o poema estabelece uma clara oposição entre o quê? Entre o que mostra na letra C, comportamentos e valores do eu lírico, por um lado, e supostos comportamentos e valores das demais pessoas por outro. Então, avalia-se o comportamento social. 1C. 2. Alguns adjetivos empregados pelo eu lírico para falar de si mesmo. Reles, vil, parasita, sujo, ridículo. Reparem bem. Como o eu lírico se vê? Ele se vê como alguém imperfeito. Com esse tanto de adjetivo que ele enumera, ele apresenta seus muitos defeitos. Letra B. Compare esses adjetivos, eles são sinônimos ou antônimos? Muitos deles são sinônimos, né? Mas nós temos um ou outro antônimo aí, por exemplo, quando a gente analisa submisso e arrogante, é uma postura contrária. Então, o que isso revela sobre o eu lírico? Revela que ele é alguém que apresenta contradição, ele tem às vezes comportamentos inversos, contrários conforme a situação. Letra C. Por que o eu lírico emprega tantos adjetivos para caracterizar a si mesmo? Justifique. Porque ele tem um comportamento variado. Dependendo da situação, ele age de um modo ou de outro, como sugere a expressão que surge tantas vezes no texto, que é a expressão tantas vezes, né? Que vai mostrar que eu tantas vezes reles, eu tantas vezes porco, eu tantas vezes vil. Então, repare que esse tantas vezes mostra a ação repetitiva do aparecimento dessas características negativas do eu lírico. Na questão 3, nós temos qual a característica do eu lírico que se depreende dos versos a seguir. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Bom, aqui nós vamos dizer que ele é um covarde, porque ele não enfrenta a situação. Ele tem como se fosse uma realidade de submissão. Então, isso é uma covardia. Ele não luta diante daquilo que lhe parece negativo na vida. Releia os versos. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, ai, estou farto de semideuses. Onde é que é a gente no mundo? Letra A da 4. Nós temos aí, de acordo com a visão geral do eu lírico, o que caracteriza gente? Isto é, o ser humano em geral. Gente é o quê? Qualquer pessoa, é o ser humano comum, com problemas, com defeitos, com imperfeições, conforme ele fala até de si mesmo. B. Interprete. Ao atribuir às outras pessoas a condição de semideuses, o eu lírico está sendo verdadeiro ou irônico, gente? Ele está sendo irônico, sim. Por quê? Porque ele não acredita que as outras pessoas sejam perfeitas e somente ele tenha defeitos. Então, na verdade, quando ele chama os outros de semideuses, ele está usando uma falsidade debochada, uma ironia, para se referir ao outro. Ele está falando de uma falsa perfeição das pessoas com quem ele convive. Letra C. Como o eu lírico se sente ao constatar que só ele se considera imperfeito no mundo? Ele se sente só, ele se sente desajustado, ele se sente sobrando na sociedade, ele se sente isolado. 5. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. O que o eu lírico pensa e como age em relação às etiquetas, às regras, às convenções sociais? Bom,
Ele despreza essas convenções e ele faz isso publicamente, sem se preocupar com o que os outros vão pensar sobre ele, né? Então ele não se adapta bem a essas convenções. Depois, na questão 6, o tema do poema é o que, gente? A hipocrisia social, é a letra B. Essa hipocrisia que é o assunto que foi tratado aí de forma poética. O título do texto é Poema em Linha Reta. Levante hipóteses. Qual a relação desse título com o assunto do poema? Bom, o poema no título aponta uma postura correta, uma postura reta, adequada, que surge como oposição às características tortuosas e contraditórias que vão surgir no comportamento das pessoas. Então, o título fala da linha reta, mas o assunto essencialmente vai falar das pessoas que não conseguem ter essa postura reta, essa postura correta em relação à vida, né? 8. O verso inicial do poema é: Nunca conheci quem tivesse levado porrada. O poema pode ser considerado um soco naqueles que agem de modo hipócrita? Por quê? Sim, porque além de ser uma expressão emocional desse eu poético, e forte, intensa, impactante como um soco, também procura impactar os leitores, chacoalhando a hipocrisia e os valores sociais, levando o leitor a pensar no próprio comportamento e no comportamento social. Depois nós temos aí a questão 9. Observe estes versos. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. O que significa o emprego da expressão tantas vezes nesse contexto? Tantas vezes aqui surge com a finalidade de destacar a fragilidade, a quantidade repetitiva dos defeitos do eu poético. A questão 10. Observe o emprego da expressão no verso. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo. Que mudança de sentido haveria se em vez de toda a tivesse sido empregada só a palavra toda, sem o a depois? Bom, toda a gente quer dizer, nesse caso, o termo inteiro, as pessoas por inteiro. E toda gente quer dizer qualquer pessoa. Então, se a gente tira esse a depois do pronome indefinido toda, nós vamos ter um sentido de generalização, né? Qualquer pessoa que eu conheço e que fala comigo. Mas o que ele usou de fato foi todas as pessoas que eu conheço que falam comigo. Então, ele usa como algo que quer sugerir a noção de por inteiro, porque ele usa toda a. Mas se retirássemos o a, nós teríamos aí uma ideia mais vaga e imprecisa, seria toda gente, qualquer pessoa. A próxima questão, que é a 11, a palavra arre é uma interjeição, que é a classe de palavras que expressa emoção, sensação, apelo. Que tipo de emoção essa palavra presente no verso arre, estou farto de semideuses, expressa nesse contexto? Esse arre aí é como se fosse irritação, né? De não aguentar mais. Letra B. Que outra palavra poderia no poema substituir arre, sem mudança de sentido? Bom, no poema está arre, estou farto de semideus. Nós poderíamos dizer chega, estou farto de semideus. É também uma ideia de irritação. Terminamos aqui a correção da atividade 3. Qualquer dúvida, poste no tópico dúvidas do Classroom de sua turma.